Irmão, a paz do Senhor, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, aqui no capítulo 6 de Gênesis, que algumas pessoas dizem que os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens eram mulheres aqui na terra. Os anjos desceram e tiveram relações com elas e assim nasceram gigantes e assim por diante. Automaticamente essa é uma interpretação que se tem aí fora. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em cima desse texto aqui ainda é uma discussão teológica. Exatamente, existe aquelas correntes que acreditam que as duas civilizações, que é de Caim e de Sete, existe também aqueles que acreditam que eram anjos. Eu quero deixar claro para vocês que essa questão de dizer que é anjos que desceram e tiveram relações com os filhos dos homens, não é só o Testemunho de Jeová que crê nisso. Eu quero deixar claro para vocês, não é só o Testemunho de Jeová que diz que foi anjos que desceram. Existem algumas outras igrejas, até dentro do cunho evangélico mesmo, porque isso aqui é uma discussão teológica ainda que não foi resolvida. Então você vai escolher que corrente você quer seguir. E eu vou ser logo claro nessa primeira questão. Eu sou da corrente que crê que são as duas civilizações. O que acontece? Caim matou Abel. Caim fugiu e ficou errante pela terra. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E nesse tempo que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, Caim pegou uma das suas irmãs, se casou com ela, e estava ali na região norte, teve um filho, Enoque, e ali começou uma civilização muito má e perversa. A civilização de Caim. A civilização de Caim era considerada como filho dos homens porque não queriam nada com Deus e não serviam a Deus, e eles tinham ali um tanto o seu ego muito elevado e era um povo bastante mau. Se você ler lá o que aconteceu lá. Aí existia o outro lado, que Adão e Eva também tiveram um filho muito temente a Deus, Sete, que teve um filho Enos, que começaram a invocar a Deus. Esses daí são considerados os filhos de Deus. Só que os filhos de Deus, da civilização de Sete, olharam para a civilização de Caim, que era filha dos homens, acharam elas bonitas e resolveram se unir. E essa união não foi aprovada por Deus e aí veio o dilúvio. Esse é o primeiro entendimento, essa é a primeira corrente pela qual eu creio. Já os que creem que é anjos, eles vão muito em Judas, versículo 7, que diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e eles falam que aqueles é anjo, e realmente é, e indo após outras carnes, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então esse texto aqui é bem interessante porque dá um respaldo para aqueles que creem que eram anjos que tiveram relações com as filhas dos homens. Então, como eu quero dizer para vocês, isso é uma discussão teológica. Aqueles que creem que as duas civilizações dizem assim: como é que eles podem ser filhos de Deus caídos? Se é caído, não pode ser filho de Deus. Eu também até concordo. Por esse motivo que eu faço parte da corrente que acredita que as duas civilizações. Eu também não quero aqui dizer que ainda... Porque a gente tem que ser humilde também. A gente tem que estudar e ver que ainda isso não está resolvido. Ninguém bateu o martelo. Acreditamos que as duas civilizações, amém. Mas ainda não está exatamente claro por causa de Judas aqui falando sobre aqueles anos que indo após outras carnes, aí complica um pouco, mas as duas civilizações também, a explicação dessa corrente também é bem interessante, e também bem interessante, eu não vou aceitar anjos, filhos de Deus, caídos, demônios, filhos de Deus, então não dá para aceitar isso. Então que Deus abençoe a todos aí, irmão, aí faça a sua escolha, as duas civilizações ou então anjos. Eu fico com as duas civilizações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.